crianças, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Bianca Salomão de Língua Portuguesa. Nós estamos dando início a uma nova fase da nossa educação híbrida, onde alguns alunos ficam em casa e outros voltam para a escola. Em breve, quando tiver a vacina, todos nós estaremos juntinhos na sala de aula novamente. Por enquanto, a gente vai seguir a seguinte programação. Nós teremos 3 conteúdos por semana. Ou seja, toda segunda-feira estarei aqui postando para vocês uma única videoaula contemplando esses conteúdos. E aí vocês ficam a critério de resolver todos em um único dia, separar para resolver um em cada dia, fica a critério de cada um de vocês. Hoje nós iremos ter o seguinte roteiro. Nós teremos gramática, leitura e estudo de ortografia. Nós trabalharemos na gramática número e grau do substantivo. Dando continuidade ao que a gente estava estudando dos substantivos, hoje nós estudaremos número e grau. Em seguida, nós estaremos lendo o texto de e-mail e trabalharemos os porquês lá no estudo de ortografia. A gente tem 4 tipos de porquês e a gente vai entender um a um. Então vem comigo lá na página 134 para iniciar, ou melhor, dar continuidade ao nosso estudo de substantivos. Ao falar de número, a gente logo pensa em um ou mais. Sendo assim, a gente tem número dos substantivos para definir se a gente tem um, o que é singular, ou mais de um, que a gente tem o plural. Ele te dá o exemplo de mesa, em que a gente tem a mesa, uma mesa. Apenas um objeto. As mesas, umas mesas. Mais de um objeto. Então aí a gente tem o primeiro ponto, que são substantivos em singular ou plural. Ao falar do plural, a gente tem então a formação desse plural. Essa formação, que a gente tem, ela é muito fácil, mas mesmo assim é interessante que a gente se assegure de algumas regras. Porque como a gente sabe, na gramática a gente sempre tem regras. Como assim regras? Bem, se a gente tem uma palavra que termina com vogal ou ditongo, que são 2 vogais juntas, a gente só acrescenta o S. Exemplo, se a gente tem a palavra alho, alho termina com O é uma vogal. Então, eu acrescento S, alhos. Beleza. Então, eu tenho, por exemplo, pai, A gente tem um ditongo, A, I. Então, a gente adiciona o S, pais. Tudo bem. Eu tenho mão, ditongo, mãos, eu só adiciono o S. Se eu terminar em vogal ou ditongo, adiciono S. E aí eu tenho plural. Mas, se a palavra termina em R, Z ou S, eu não adiciono somente o S para formar o plural. Eu adiciono ES. Como assim, Bianca? Olha só a palavra juiz. Juiz termina com Z. Então, eu não posso acrescentar um S, vai ficar juiz, Então, eu adiciono ES, porque ficará juízes. Então, plural de juiz é juízes. Se eu tenho, por exemplo, mês, eu não posso falar mês com 2 S seguidos. Então, se terminou em S, eu adiciono ES e fica meses. Se a palavra for uma paroxítona terminada em S ou X, a gente mantém a mesma forma. Não adiciona nada para ser o plural. Só muda o artigo. Como assim, professora? Olha lá, tem a palavra atlas. Atlas termina em S. Então, a gente tem um paroxítona. Lembra? Oxítona, a última, paroxítona, a penúltima, proparoxítona, a antepenúltima. Então, atlas, eu tenho uma paroxítona. Nesse caso, eu tenho o atlas, os atlas. Eu não mudo a forma para o plural. Se o meu substantivo terminar em M, eu vou substituir o M pelo NS. Ora, eu tenho jovem, termina com M. Eu substituo o M por NS e eu torno jovens. Então, eu tenho o plural de jovem, que é jovens. Então, se terminou em M, eu substituo por NS. Os substantivos terminados em AL, EL, OL e U, a gente substitui o L por IS. Como assim, professora? Olha lá, eu tenho a palavra animal, termina com AL. Então, eu tiro o L e adiciono IS. Eu torno o plural de animal, animais. Eu tenho pastel, termina em EL. Eu tiro o L e adiciono o IS e fica pastéis.
Então, terminou em AL, EL, OL e U, tira o L e adiciona IS. Mas se terminar em IL e eles forem oxítonos, ou seja, tiverem a última sílaba com uma tônica, a gente tira esse L, né, e adiciona o S. Então, olha lá, eu tenho canil, né, que é uma palavra oxítona. Eu tiro o L e coloco o S. Então, plural de canil, canis. Plural de funil, funis. Então, se terminou em il, é oxítona, a última sílaba, ela é tônica, eu tiro o L e adiciono o S. Mas se elas forem paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba for a mais forte, eu tiro IL e adiciono EIS. Como, por exemplo, a palavra inútil. Olha lá, inútil, inútil. O nu é a palavra, é a sílaba tônica. Então, ela vai ser paroxítona. E tem até um acento para mostrar pra gente. Então, inútil. Como é que eu faço? Tiro o IL, né? E adiciono IES. Então, fica inúteis. Inúteis. Lá, tem a palavra réptil. Réptil. Então, eu tenho uma palavra paroxítona. Eu tiro o IL e adiciono IES. Répteis. Répteis. Adiciono IES. E por último, a gente tem o substantivo daquelas palavras terminadas em ão. Como é que eu faço o substantivo dessas palavras terminadas em ão? A gente tem 3 tabelas. Quando a gente vai ter o ãos, quando a gente vai ter o ões, quando a gente vai ter o ães. Então, olha lá na tabela. Por exemplo, eu quero saber de capelão. Capelão, eu vou falar capelãos, capelões ou capelães. Aí eu olho lá na tabela, capelães. Então, a gente vai olhar essas regras. Não se preocupem que a gente sempre vai ter um material de apoio para que a gente vá lá olhar para saber o correto. Porque a gente vai usar isso até o resto da nossa vida. Então, a gente vai precisar saber. Não é algo que a gente vai ter de cabeça. Então, olha lá no teu livro e aí a gente vai resolvendo as atividades. Mas a gente não tem só esses plurais. A gente também tem plurais de palavras que têm substantivos compostos. Lembra que a gente estudou o substantivo simples e o composto? Como é que eu faço o plural desse substantivo que é composto? Vamos lá saber. Olha lá, a gente tem 2 regrinhas para os substantivos compostos. Uma é que as duas vão receber o plural, né? E a outra é que só a última vai receber o plural. Então, como a gente vai saber? Bem, a gente só vai colocar o plural na última se a gente tiver a combinação de verbo mais substantivo ou palavras repetidas. E todas as outras vão receber plural nas duas. Por exemplo, se for substantivo e substantivo, carta, bilhete, fica cartas, bilhetes. Se for substantivo e adjetivo, amor perfeito, amores perfeitos. Se for numeral e substantivo, terceiro sargento, terceiros sargentos. E aí, quando ela não vai receber, só na última, se ela for verbo mais substantivo, bate-boca, a gente vai ter bate-bocas, né? Só a última recebe o plural. Se ela for palavras repetidas, né? Tico-tico, a gente vai ter tico-ticos. Somente a última vai receber o plural. Mas a gente também tem aquela palavra que somente a primeira vai receber o plural. Aquele substantivo composto em que só a primeira palavra recebe o plural. Esse caso é aqueles que tem substantivo de substantivo. Como assim? A gente tem carro de boi, né? Então, carro de boi, somente a primeira palavra vai receber o plural. Porque a gente tem substantivo, o de e mais substantivo. Então, vai ser carros de boi. Então, a gente vai ter só a primeira palavra com plural. Tranquilo, eu acho que deu pra gente entender, né? Qualquer dúvida me pergunta. Mas tem tudo aí no teu livro, a gente consegue consultar. Não se preocupa aqui, vocês não precisam decorar isso, é algo que a gente vai levar pra vida. Então a gente precisa aprender. Tudo tranquilo? A gente vai ter então as questões da página 137, 138 e 139 para responder. A gente pode dar uma olhada, não tem problema lá no livro, tá bom? E a gente passa para grau do substantivo. O que é o grau do substantivo? Bem, o grau do substantivo é quando a gente pode ter uma forma normal, uma forma diminutiva e uma forma aumentativa. Então, a gente vai ter um grau diminutivo, um grau aumentativo. A gente tem a palavra normal. Então, vamos ver os exemplos.
Então, olha lá, o grau diminutivo ele vai exprimir a diminuição de algo que já é normal. Então, ele pode ser diminuído a partir de algumas terminações, por exemplo, inho, zinho, acho, né? A gente tem rico, então a gente tem burrico, livrinho, cafezinho, a gente tem essas diminuições em algumas terminações que estão lá na tua tabela. Mas a gente também pode diminuir eles a partir de duas palavras, pequeno e minúsculo. Como assim? Então, olha lá, eu tenho um copo, mas não quero falar que eu tenho um copinho. Eu falo, eu tenho um copo pequeno, então já diminuí. Assim como eu posso falar, eu tenho um B minúsculo, eu também já diminuí. Então, perceba, a gente tem duas palavras que podem fazer o grau diminutivo dos substantivos. Não necessariamente utilizando as terminações, como inho, zinho, arroco, aco. Então, a gente tem essas terminações. Mas a gente também tem um grau aumentativo. E esse grau aumentativo, ele pode partir de algumas terminações, como ão, são, zão, alha. Então, a gente tem, por exemplo, papelão, mulheraça, ricaço. A gente tem esses graus aumentativos. Mas a gente também pode utilizar as outras palavras, como grande, imenso e enorme. Assim como lá no diminutivo. Então, eu quero falar que eu tenho um copo, mas eu não quero falar que eu tenho um copão. Eu falo que eu tenho um copo grande. Eu tenho uma letra, mas eu não quero falar que eu tenho uma letrona, uma letraça. Eu falo que eu tenho uma letra enorme. Então, eu uso essas palavras para colocar diminutivo e aumentativo. Nesse caso, a gente consegue compreender o que é aumentativo e diminutivo, porque a gente usa corriqueiramente. Mas, qualquer dúvida, a gente pode olhar no material ou me perguntar também. Tranquilo? E aí a gente tem os exercícios na página 141, 142 e 143. Agora, a gente vai para a nossa leitura e interpretação. Nossa leitura e interpretação, ela está lá na página 168 até a 172. E hoje a gente vai falar sobre e-mail. Então, primeiro a gente precisa saber o que é um e-mail. O e-mail é um endereço eletrônico feito para a gente compartilhar informações, arquivos, fotos, vídeos e passar uma mensagem. Hoje em dia, o e-mail é pouco utilizado de maneira para conversação, porque a gente tem outros aplicativos como WhatsApp, Facebook e Instagram, mas ele é muito utilizado para meios profissionais. Então, quando a gente quer algo mais formal, a gente precisa enviar um e-mail para obter algumas comunicações. Hoje a nossa leitura de texto é sobre um e-mail enviado da isabela@mizil.com.br para a dani@outmail.com. O assunto delas é fim de semana. O e-mail diz o seguinte: Olá, Dani. Vou logo dizendo que você não pode dizer não. Gostaria que você passasse o fim de semana na minha chácara. O que você acha? Vê se vem mesmo, amiga. Vai ser espetacular. Minha mãe deixou eu convidar algumas amigas para passarem o fim de semana inteiro lá comigo. Vamos fazer um montão de coisas. Tomar banho de piscina. Que tal uma sessão de filme? Com direito a pipoca e refrigerante. Ah, tem mais. Podemos até cavalgar no meu cavalo. Você topa? Beijocas, Bela. Então, olha lá. A Bela enviou e-mail para a Dani com o intuito de se comunicar, de convidar a Dani para um fim de semana. Vocês já enviaram um e-mail? Vocês têm e-mail? O nosso próximo passo é saber como funciona esse mundo do e-mail. Quando você vai criar um e-mail, a gente tem alguns passos a serem seguidos. Ele vai ser único e exclusivamente seu. Por quê? A gente vai ter 5 pontos que vão ser necessários para a criação desse e-mail. O ponto 1 é o nome que você vai utilizar no seu e-mail. O 2 é o símbolo, que significa @ em inglês ou em português, ou seja, o arroba. Já o 3, ele vai ser o provedor desse acesso. Então, vocês têm várias opções, Gmail, Outlet, Hotmail. Então, a gente tem vários. Nesse caso, você escolhe um desses. A gente vai ter o 4, que é o complemento, né, que diferencia usuários comuns dos comerciais. Então, os comuns têm o .com. Os comerciais, eles podem ter outros nomes além desse. E o 5, que é a identificação do país de origem. Então, a gente tem o .br, porque é Brasil, de onde a gente se comunica. Se fosse outro país, seriam outras siglas. Tudo bem? Então, essa é a complementação do teu e-mail. Caso tu tenhas um ou vá criar um. É assim que ele funciona. Esse e-mail nada mais é do que um endereço eletrônico para enviar e receber mensagens. Sendo assim, esse foi o nosso texto, quando a gente estuda esse universo.
A seguir, a gente tem o estudo de vocabulário e a interpretação textual, que são na página 170 até 172. Essas respostas, na maioria, são pessoais, mas o estudo de vocabulário, ele tá todo nesse teu texto do livro. Então, tu vais ver lá e vais responder. Depois, vais me enviar para correção. Então, por exemplo, a gente tem a primeira questão em que diz: leia as frases e complemente os espaços abaixo. Por exemplo, espetacular. O que significa espetacular? A gente tem um vocabulário no final de todo o texto. E lá está dizendo que espetacular significa ótimo, excelente, fora do comum. Então, tu vais complementar, como a gente sempre faz em todos os textos. Tudo bem? Então, a gente vai para a nossa próxima etapa, que é o conteúdo de estudo ortográfico, que são os porquês. 4 porquês. Porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento e porquê separado com acento. A gente vai ver para que serve cada um deles. Lá na página 163, a gente vai estudar o uso dos 4 porquês. A gente tem o porquê separado e sem acento. Esse porquê, ele é para início de pergunta. Então, ele é usado no começo das frases. Por que você não foi lá? Estou perguntando. Então, esse porquê é separado e sem acento. A gente tem o segundo porquê, que é o porquê junto e sem acento. Esse porquê junto e sem acento, ele tem a função explicativa. Então, se eu pergunto, por que você não foi lá? Você me responde, porque estava doente. Não pude ir porque precisei fazer outra coisa. Então, esse porquê é um porquê explicativo. Eu uso porquê junto, sem acento, quando eu quero explicar algo. A gente também tem o porquê separado e com acento. Esse porquê separado e com acento, ele é usado em final de frases interrogativas. Então, eu digo lá, ele estava chorando. Por quê? Percebeu? Ele veio no final. Se ele vem no final da tua frase, ele vai ser separado e com acento. Se ele vier no início da tua frase, ele vai ser separado e sem acento. Tranquilo? E a gente também tem o porquê junto e com acento. Esse porquê, ele pode ser substituído por motivo ou razão. Então, se eu vou lá e te pergunto, eu quero saber por que tu não viestes ontem. Aí tu vais falar, o porquê de eu não ter vindo foi a doença. O porquê. Então, esse porquê é substituído normalmente por um motivo. Então, o motivo de eu não ter vindo foi esse. Eu quero saber o porquê tu não vieste. O porquê. Esse porquê é escrito junto com acento, porque eu quero saber qual o motivo que tu não vieste. Tudo bem? Recapitulando. Porquê separado sem acento? Início de pergunta. Porquê separado com acento? Final de pergunta. Porquê junto sem acento? Explicação. Porquê junto com acento? Motivo, razão. Tranquilo? E aí a gente tem atividade para resolver na página 164 e 165. Responde tuas atividades, me envia para correção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijinhos e até a próxima segunda-feira.